tem um momento na vida de todo empreendedor que eu chamo de turno da madrugada. Você tá lá, né? Você trabalha o dia todo, aí você passa o dia todo vendendo, apagando incêndio, cuidando da equipe. E aí, quando todo mundo vai embora, né? Que você também deveria ir, que é aquela hora que você deveria estar descansando, vendo uma série, sei lá, passando com a sua família. Você para, aí tem que sentar na frente do computador, tá lá cansado, com o olho ardendo, mas você tem que emitir uma nota fiscal, você tem que agendar um boleto, você tem que tentar entender por que que o saldo do banco não tá batendo com a planilha, fazer aquela conciliação. Meio que você tá fazendo praticamente 3 jornadas, né. Se não falar 4, se a gente colocar a sua vida pessoal, né, que você tem a sua vida pessoal, aí você tem a sua jornada de vendedor, você tem a sua jornada de vendedor de gestor da empresa, né, cuidando da estratégia, e você ainda tem a sua jornada de assistente, né, que você tem que ficar cuidando ali do seu financeiro, cuidando dessas tarefas operacionais. Se você se identificou com essa cena, né, se você se identificou com essa situação, eu te garanto que provavelmente você tá perdendo dinheiro e pior de tudo, né, você tá perdendo a sua vida. A ideia com esse vídeo é justamente te explicar sem esse economês, sem aquela enrolação toda, o que que é o BPO financeiro. A ideia é te falar um pouquinho sobre como que ele pode te servir, né, para te ajudar no resultado do seu negócio. Pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte que muita gente considera loucura, que muita gente considera chato pra caramba, que é aquilo que ninguém gosta de fazer, cuidar das finanças, né. E eu vejo que muitas vezes, né, nos clientes que eu atendo, o empreendedor brasileiro ele tem muito medo do financeiro, de olhar os números, né. Ele geralmente acha que cuidar do dinheiro é simplesmente pagar a conta em dia, né. E na verdade não é isso, né, cuidar do seu dinheiro é justamente inteligência, né, e é justamente aí que entra o trabalho de um BPO financeiro. Se eu fizesse aqui uma analogia, seria como se eu estivesse falando do Tony Stark lá da Marvel, né, o Homem de Ferro. Então, o seu trabalho é justamente ser o Tony Stark, é ser o multibilionário, né, não sei se você é um multibilionário, mas seu trabalho é ser o Tony Stark. Você tem que organizar o trabalho, ter a visão, ter a estratégia, é coordenar efetivamente o voo do seu negócio. E o trabalho do BPO financeiro, não sei se você conhece, né, sobre o Homem de Ferro, mas tem uma inteligência artificial que fica ali no pezinho dele falando com ele, né. É um pouco disso, né, é justamente quem cuida da operação para você, quem fica ali ajustando os comandos, né. Então, a missão do BPO financeiro é ser como o Jarvis do Tony Stark, né. Se o Tony Stark, ele precisa ficar parando ali para recalibrar o combate, a máquina ali, o uniforme, não sei, não é um uniforme, né, é um equipamento que ele tem, eu não sei o nome daquilo, né. Armadura. Se você tivesse que ficar parando para recalibrar a ma a armadura dele, ele não ia dar conta das coisas, né, simplesmente as coisas não iam rolar, né. O que que ia acontecer? Ele basicamente ia cair, não ia ter voo e não ia acontecer filme, né, mas tudo bem. A ideia aqui é justamente essa, né, explicar que o BPO financeiro, ele garante que a sua armadura, né, a sua armadura do seu negócio, ela esteja sempre funcional, para você poder focar naquilo que é o alvo do seu negócio, né, que é o resultado efetivo. Trazendo um lado, assim, um pouquinho mais explicativo, né, BPO é uma palavra em inglês, ela significa Business Process Outsourcing. Em português a gente está falando de terceirização de processos do negócio. No caso do financeiro, então, existem BPOs para diversas demandas, né. No financeiro, significa que você pega toda aquela rotina chata, repetitiva ali do financeiro, de fazer contas a pagar, contas a receber, emitir nota, conciliar o banco. E o que você vai fazer? Você entrega para uma empresa especializada nisso, né? Que é o que a Grimp faz. Ah, mas isso não é simplesmente eu contratar um assistente financeiro? Não é isso. Não é isso. É justamente aqui que entra o que eu vou chamar de o pulo do gato, vai. Quando você está contratando um assistente interno para o seu negócio, né, você está contratando uma pessoa, né, para executar isso. E uma pessoa ela vai poder ficar doente, ela tem que tirar férias, tem que pagar eh, salário trabalhista, né? Então tem toda uma legislação sobre isso.
ela simplesmente, às vezes, né, então você contrata um operacional para você, ele vai saber operar o seu negócio, né. Ele se você não explica para ele o que ele tem que fazer, ele não vai conhecer, né. Agora quando você está contratando uma empresa de BPO financeiro, o que você está fazendo é contratar um processo, né, é uma inteligência. Você está contratando alguém que tem um know-how efetivamente de um controller para o seu negócio. Por isso que aqui na Grimp, quando a gente assume efetivamente um cliente, a gente entende que o nosso trabalho como BPO não é simplesmente só pagar um boleto, né? É a gente avaliar se esse boleto está correto, verificar se a nota fiscal foi emitida, se o imposto está calculado corretamente, é categorizar esse custo para você ter essas informações, você ter um relatório atualizado das suas despesas, das suas receitas, de onde que está indo, né? Então, a ideia é explicar que um BPO financeiro efetivo, né, quando você está contratando, seria como se você estivesse contratando um diretor financeiro para o seu negócio, né? Alguém efetivamente pensando na estratégia do seu negócio, mas ali de forma fracionada, né? Então, você está utilizando a inteligência financeira, mas de forma proporcional, né? Então, proporcional ao, ao valor, né, de tempo dedicado ao seu negócio, né? É justamente aqui que a gente está falando que a diferença é muito isso, né? Não é você ter alguém que faz aquilo que você está solicitando, né? É alguém que está te informando, né? Que está dizendo e fazendo o que precisa ser feito, né? Faz aquilo que precisa ser feito, né? Então, isso é importante ter essa visão, né? Outro ponto, trazendo ainda da relevância, né, do BPO financeiro, é aquilo que eu chamo de paradoxo do almoço, né? É a diferença que você tem entre você anotar um gasto e você analisar isso, né? Então, aprofundando um pouco mais sobre isso, né? Por que que eu costumo falar que o BPO é um pouco de... É um pouco não, né? É bastante inteligência e não só braço para o seu negócio, né? Então, te dando um exemplo do que acontece quase todo dia aqui na Grimp, né? O cliente ele vai lá almoçar, aí ele passa o cartão corporativo, né? Então tá lá R$ 150 nesse almoço. Você faz o seu financeiro, né? Então às vezes você tem ali um assistente, uma pessoa que não conhece, você põe seu sobrinho ali para fazer, ele vai pegar esse lançamento, ele vai lançar como uma despesa de alimentação. Então só se aumentou é uma despesa de alimentação. No final do mês, você chegou lá, olhou o relatório e fala: Puta, eu gastei R$ 2.000 com refeição, eu tô precisando comer menos, né? Só que essa é uma análise burra, né? Uma análise rasa das coisas, né? Quando você tem um profissional experiente, ele vai te questionar, ele vai perguntar: esse almoço, ele foi almoço comercial, foi um almoço com cliente, foi um almoço para fechar um contrato? Então, por exemplo, foi um almoço com cliente. O BPO financeiro ele vai lançar isso como uma despesa comercial, né, um custo de aquisição do cliente. Isso, na verdade, foi um investimento em vendas que você está fazendo, né, para te trazer retorno. Ah, não. Aí você responde: foi um almoço com a minha equipe, efetivamente, né, porque a gente estava comemorando ali uma meta, né. Então, é uma despesa de endomarketing, não é uma despesa de RH, cultura. Isso é um investimento em pessoas, né, então é uma despesa administrativa. Agora não, eu almocei sozinho porque eu estava com fome mesmo, eu estava precisando almoçar, né, então a gente pode lançar isso como um despesa de sócios, né, então uma retirada, uma antecipação do seu lucro, então, faz parte do seu salário. Então, você viu que eu estou falando do mesmo almoço, é R$ 150, mas ele pode ser várias coisas, ele pode ser um valor de sócios, ele pode ser uma despesa de marketing, ele pode ser uma despesa operacional. Então foi o almoço porque eu fui executar um projeto. Então você tá vendo a diferença que a gente tá falando aqui, né? Então, no primeiro caso, você tá analisando se essa venda efetivamente ela valeu a pena, né? No segundo, a sua equipe tá feliz, né? Porque ela tá recebendo um benefício ali. E no terceiro, simplesmente é o almoço dos sócios ali, ele tá gastando demais. Aí sim, é um custo que você poderia avaliar remover, né. E o número é o mesmo, né, eu tô falando de R$ 150. Só que a informação é completamente diferente, né, então você tem o mesmo dado, mas a informação é diferente. Então é ponto para se analisar, né. Eu sempre costumo falar que dado sem contexto é simplesmente ruído, né. A ideia do BPO financeiro é um pouco dessa, né, transformar esses comprovantes em informação.
É justamente permitir que você seja o capitão da sua nave e você possa decidir com base, né, no que você efetivamente vai investir. Se você tem que investir mais em vendas, você precisa cortar seu almoço, o que que você efetivamente precisa fazer, né. Tem um terceiro ponto que traz muito de uma série que eu gosto de assistir, que chama ela é baseada num livro que chama Diários de um Robô Assassino. Acho que é esse o nome do livro, mas eu falo especificamente da série que tem lá na Apple TV. Ela é sobre uma inteligência artificial que ele passou a comandar e a tomar decisões, né. Só que com uma inteligência robótica, ele simplesmente não tem apego ao às emoções, né, então ele está seguindo ali um protocolo. E um dos maiores erros que eu vejo no pequeno empresário, principalmente, é acabar colocando a família, colocar algum amigo para cuidar do financeiro, né. Então, eu vou colocar a minha esposa, vou colocar o meu marido aqui, a minha mãe, porque é uma pessoa de confiança, né. E confiança é diferente de técnica, né. Então, você ter uma confiança ética numa pessoa é diferente dessa pessoa ter a técnica para executar isso, né. Quando é família, né, ou às vezes até você mesmo, né, existe uma emoção ali: "Ah, esse mês apertou aqui as coisas, eu não vou lançar isso aqui não, pra não parecer que as coisas estão mais ruins, né, eu vou pegar um dinheirinho ali do caixa pra pagar a escola do meu filho, depois eu faço uma reposição disso", né. Isso no fim acaba matando a empresa, né, tá criando aquela confusão patrimonial do negócio, né. Quando eu trabalho ali, fazendo no meu aspecto de BPO financeiro, a gente acaba trazendo um pouco dessa frieza necessária, né, então a gente é a máquina o robô ali, o robô não assassino, né, mas o robô, que tá trazendo essa visão para o seu caixa, né, a gente não é da sua família, eu sempre falo, né, que a minha preocupação como BPO financeiro, né, é com a empresa, né, e não necessariamente com você. Eu sei que se você misturar a sua conta pessoal com a conta da empresa, eu vou apontar isso para você, vou falar: "Isso tá errado, né, você tem que colocar isso como uma distribuição de lucro antecipada", né. Então, a gente está trazendo essa impessoalidade efetivamente que o dinheiro está exigindo para você, né. E também, você tem uma segurança de continuidade, né, então às vezes seu assistente financeiro, a sua esposa, ela simplesmente pode ir embora, ela pode pedir demissão, e aí seu financeiro para, né. Então se você não tem esse controle, aí o que que vai acontecer? Você tem que voltar, ficar lá de madrugada, emitindo boleto, emitindo nota fiscal. Quando você contrata um BPO financeiro, você vai ter uma equipe para fazer isso, né, tem um backup, tem um sistema, tem um analista que, se uma pessoa está doente, a outra ali tá assumindo, né, seu boleto meio que nunca vai deixar de ser agendado, né, porque simplesmente a sua operação ela não pode parar, né, não é porque uma pessoa saiu que a operação acaba, ela é contínua, né, então é diferente você estar contratando um profissional, né. Eu sei que você pode estar pensando: "Ah, legal, Jefferson, eu entendi, beleza. Eh, mas é seguro, será que eu dar a minha senha do banco para alguém de fora, né? Ah, e se roubarem o meu dinheiro, né?" E essa é justamente uma resistência que eu ouço bastante, né. Mas é uma coisa muito simples, né, a gente tá em 2026 e tem gente que ainda não sabe basicamente usar a senha master para tomar decisões, né. Quando a gente fala de bancos, qualquer tipo de banco, né, existem perfis de operador principal e operador secundário. O que que isso significa? Basicamente que a equipe da Grimp, né, dentro do seu banco, ela vai ter acesso para visualizar e para agendar os pagamentos. Você continua precisando aprovar essa saída do dinheiro. A gente não vai aprovar nenhum pagamento e é até um processo adequado, né? Você tem uma pessoa que lança e uma pessoa que aprova. E tudo que é agendado para você ter fica categorizado. Então, você recebe ali uma mensagem avisando, né, então, essa notificação aqui do que se trata, né, então, é referente a essa nota fiscal, então você consegue fazer esse controle. Mesmo assim, o dinheiro só vai sair se você aprovar, né, então, o controle final ele sempre continua na sua mão. É o trabalho braçal ali de ficar, conferindo nota fiscal, lançando isso no banco, é isso que a gente faz. Posso te garantir que isso
é mais seguro do que você fazer isso na pressa ou simplesmente deixar uma pessoa ali que não tem conhecimento para fazer, e aí tá ali fazendo, lança com zero e mais, lança um boleto errado e quebra, né? O negócio não se sustenta. Outra objeção que acaba acontecendo muito é que às vezes a pessoa vem, eu sou muito pequeno, né? Então não faz sentido eu contratar um BPO financeiro, né? Uma multinacional ela pode contratar um CFO de R$ 50.000 e aí uma equipe de 10 pessoas para cuidar do financeiro. E eu não tenho essa condição, né? Mas é justamente porque você é pequeno que você tem que ter mais eficiência com um custo mais baixo, né? Eu falo que o BPO financeiro é quase que a democratização da gestão financeira profissional, né? Você conseguir ter essa visão efetiva do seu negócio, né? Então, esse é o ponto principal aqui do que a gente precisa tratar, né? Entender que o BPO financeiro é inteligência, né? Ele não é só braço para o seu negócio. Você não está contratando alguém que vai simplesmente ficar ali digitando o boleto para você. Você está contratando alguém que vai trazer um processo, que vai agregar ali uma controladoria, que vai organizar efetivamente a sua empresa para te trazer resultado, né? O BPO financeiro, ele vai saber categorizar, ele vai saber a diferença entre um almoço comercial, um almoço pessoal, e ele vai te dar orientações para te explicar como que isso muda efetivamente a tomada de decisão do seu negócio, né? Porque o BPO financeiro, ele sabe classificar para você poder analisar corretamente, né? E por fim, é tirar essa emoção, né? O risco de efetivamente ter uma decisão baseada em um dado emocional e você correr o risco de ter uma interrupção, né, do seu financeiro. Então, isso é importante, né? Você ter um processo que está rodando independente das pessoas, né? Sempre deixando claro que você mantendo o controle final, as decisões ali para você aprovar as saídas, né? As saídas bancárias dos resultados, né? Se eu fosse deixar uma frase aqui, basicamente, é que o financeiro da sua empresa é o coração dela. Então, se você opera o seu coração cansado, de madrugada, sem técnica, você vai ter um infarto em muito pouco tempo, né? Então, é basicamente isso. Eu queria, pra gente finalizar aqui, te fazer um convite, né? Se você é uma dessas pessoas que tá cansada de ter que ficar fazendo esse terceiro turno, né? Você quer parar de ser o assistente do seu próprio negócio, comenta aqui embaixo. Eu quero dormir, eu quero mais tempo, né? Me conta aí qual que é a atividade financeira que você mais odeia fazer, é emitir nota, é cobrar cliente, é conciliar banco, né? E a gente pode agendar uma conversa, entendendo aí justamente que BPO financeiro não é esse bicho de 7 cabeças aí, muita gente não conhece, não sabe como funciona, né? É basicamente uma ferramenta que vai te libertar para fazer o que você realmente deveria fazer, né? Que é estratégia e crescimento do seu negócio. Eu sou Jefferson, aqui na Grimp a gente cuida do seu caixa para você efetivamente cuidar do seu sono e até a próxima. Valeu!